Foi incumbido de trazer uma mensagem hoje. E eu vou falar daquilo que tem ardido no meu coração. E aquilo que tem me motivado cada vez mais a entrar no propósito, no chamado de Deus para a minha vida. E eu quero instigar você, meu irmão. Mesmo que você não se sinta, né, que tenha o chamado evangelístico, mas saiba que todos nós temos uma missão. Amém. Todos nós, todo nascido de novo. Amém. Seja pastor, seja mestre, seja os 5 dons, seja quem for, irmão. A missão é para todos. Então nós viemos para cá com a missão de saber a nossa missão. Olha que revelação. Hoje é um dia, irmão, em que eu não vou te dizer o que você tem que fazer, mas eu vou puxar a sua orelha para que você faça o que você tem que fazer. Porque saber nós já sabemos, sim ou não? Amém. Então, meu irmão, hoje é um dia de você amar a minha vida, porque a gente vê, irmão, pessoas indo para o inferno. E há uma estatística que diz que a cada meio segundo, uma pessoa morre no mundo. A cada 1 segundo, 2 pessoas morrem no mundo. Quantas pessoas passam pela nossa frente diariamente? Quantas pessoas você tem contato diariamente? E muitas delas estão indo para o inferno e nós estamos sendo negligentes. Eu falo nós porque eu vou me encaixar também. Porque às vezes eu também estou sendo omisso. Então, como eu falei anteriormente, o Código Penal, o artigo 35 do Código, 135 do Código Penal fala sobre a omissão. Se eu e você, meu irmão, diante de uma situação, por mais que você não tenha conhecimento nenhum de paramédico, de médico, tudo que você sabe é tomar injeção. Ainda acha ruim, né? Eu não gosto. Tudo que você sabe, meu irmão, e diante de uma situação, você vê alguém precisando de um socorro, você vê alguém, tá lá ferido, inválido, está desamparado, o que você tem que fazer? Pega o seu telefone e ligue. Porque se essa pessoa acontecer alguma coisa com ela, meu amigo, você vai responder por omissão. Estamos falando de uma situação natural, irmão. Eu quero chegar diante do meu pai e ouvir assim: vinde bendito do meu pai, recebei por herança. Eu quero chegar de mãos cheias diante do Senhor. Eu não quero ser aquele que vai ouvir: afasta-se de mim, que eu nem te conheço, você que pratica a iniquidade. Não, mas eu aceitei Jesus, está tudo certo. Não está tudo certo, irmão. Tem uma missão. E o meu objetivo hoje é te motivar a entrar nessa missão. Até porque na quinta-feira, foi passada da unção? Não, retrasada, né? Retrasada. O Senhor me trouxe uma palavra e a partir dessa palavra eu tomei uma decisão. Meio desequilibrado, mas meu pastor veio e me ajudou a equilibrar. Mas eu tomei uma decisão muito importante que eu ainda não havia tomado, mesmo estando à frente do evangelismo. Geralmente aos sábados eu dedico o meu sábado para fazer algum compromisso que eu tenho dentro de casa, de algum pedido, alguma coisa. Então, no decorrer da semana, lâmpada para trocar, tem um monte de coisa para fazer. E aí o que eu decidi? O meu sábado, depois que eu saio do jiu-jitsu, agora é para o Senhor. É para o Senhor. Os outros dias não era? Não. O que eu digo que é para o Senhor? É a minha entrega nesse dia. É fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu falo de Jesus no meu trabalho, é onde eu passo mais tempo, mas propositalmente não tenho feito. Saí, hoje eu vou colocar minha viola nas costas, vou para a rua, não sei cantar, mas uns 4 acordes eu sei, vou tocar e deixar Deus fazer. Vou falar de Jesus. Se você quiser vir comigo, pode vir. Tem vaga para todo mundo, mas se você não quiser, eu vou sozinho, só eu, o violão e Deus. Por quê, meu irmão? Porque eu sei que eu tenho uma missão a cumprir.
eu vou estar sendo omisso, sendo portador de uma mensagem e não passando essa mensagem. Então eu motivo você, aos sábados que eu for evangelizar, o convite está feito, vou criar um grupo, depois se você quiser, você me procura, entra em mais um grupo, a gente vai conversar de evangelismo, mas no dia que eu disser assim, estou indo, se você quiser ir comigo, está bem-vindo, se não quiser, saiba que eu vou estar na rua. Se você topar comigo aí, pelo menos, senta lá para tocar uma música. Porque isso aqui, meu irmão, se Jesus falou ide, ele não estava brincando. Jesus falou, roga ao Pai para que mande crente. Foi? Trabalhadores. Por quê? A seara é grande. Tem para todo mundo, irmão. Tem para todo, não precisa nem brigar. Não precisa nem querer esperar o pastor dar uma oportunidade. Igual eu falei da outra vez aqui, o que você precisa para começar? Um microfone? Eu compro um microfone para você. Com fio, sem fio, com headset? Como é? O que você precisa para começar? Porque se for só a palavra, já está implantada. Não precisa mais de nada, irmão. Só tomar vergonha na cara e fazer o que precisa ser feito. Isso que eu ouvi. Simples, prático e rápido. Só que nós estamos sendo muito omissos. A gente tem a oportunidade. Aqui, quantas cadeiras estão para ser cheias aqui? A pergunta que eu faço: quantos de nós, ao vir ao culto, convida alguém? Não precisa nem responder, só pensa. Uma pessoa que seja. Eu convido o povo lá no trabalho. Mas cadê? Estou fazendo a minha parte, irmão. Se não vem, já veio um, já ficou. Tem uma que está vindo, está namorando, volta e meia. O filho dela já veio. Vai e vem, mas está aqui. Amém, irmão? Porque eu entendi que eu tenho uma missão e cada vez mais eu não tenho clareza do meu chamado. Mas eu tenho starts e cada vez eu estou aceitando mais esse start. Mas enquanto eu não sei, eu faço aquilo que eu tenho dentro de mim. Ide por todo mundo. Qual é o meu mundo hoje? Ao redor da minha casa, o calçadão. Pensa numa coisa boa aqui no calçadão, irmão. O que passa de gente ali não é brinquedo. Enquanto a gente estava tocando as músicas lá, meu amigo, gente. Aí chega um e para olhar assim. Nossa. Gosto de violão. Gosta de violão, mas está ali ouvindo a música. Deus falando através do violão para ele. E aí você vai puxar assunto. Não, a minha mãe é cristã, eu não sou muito assim, não. Mas ela me fala. Uma semente está sendo plantada. Só que ele vem para a rua, mais uma semente está sendo espalhada. Paulo falou, Romanos 10, como ouvirão? Como ouvirão se não há quem pregue? Esse pregar, irmão, não é no subir no púlpito, não. Esse pregar é no nosso dia a dia, a nossa vida cotidiana, a nossa entrega, é a comunhão com o Senhor, é uma oportunidade. Na roda de amigos que eu faço lá, a gente faz um cafezinho lá, o pessoal já até evita de chamar palavrão. Às vezes solta por causa do hábito, mas quando solta... Desculpa. Quem entendeu que ali tem um crente que não se mistura com as atitudes dele. Eu me misturo com eles para mostrar que, meio a eles, eu sou um crente, eu tenho uma palavra e eu vou alcançar as vidas que estão ali. Tanto é que eles já se frustram em falar algumas coisas. Não vou falar fofoca para tu não, porque tu não gosta. Você está comendo hoje? Não, já sei, você está de jejum. Queria falar, mas você já descobriu. Amém. Entendeu, irmão? Mas às vezes tem gente que está no seu local de trabalho, na sua escola, e não sabe que é crente. Aquele crente oculto, tipo Nicodemos, vai escondidinho de noite, falar com Jesus. Tem esses, irmão. Tem esses que é crente, ora, jejua,
mas em casa. Se mistura com o pessoal para falar besteira, na escola, na rua. Não vai falar para o vizinho que é crente, porque o vizinho sabe como é o comportamento dele. Não vou não. Falar e não vai nem querer saber. Briga com todo mundo. Quem vos fala aqui é alguém que foi bem trabalhado por Deus e ainda está sendo trabalhado com relação ao temperamento, com relação ao domínio próprio. Eu sou paraense. Né? Paraense, tem um histórico. Mas é da velha natureza. Cássia sabe, né, Cássia? Velha natureza. Mas se bobear, irmão, volta. E como é que eu vou fazer para pregar Cristo? O cara ranzinzo, o cara brabo, o cara... Só é que nem pinte, né? Só grita. Acha que é maior que todo mundo, que pode com todo mundo e vai para cima. Era desse jeito. Só que Jesus chega na minha vida, faz uma mudança e hoje diz assim, agora como eu estou te mudando, eu quero que você vá e leve essa palavra, porque eu quero mudar aquele também. Não, Senhor, mas ele é estuprador. Eu amo ele do mesmo jeito. Não, Senhor, mas ele já foi uma chacina, fez uma chacina e matou um bocado. Eu amo ele do mesmo jeito. Mais do que aquele que somente amo todo mundo do mesmo jeito. Mas aquele mata mais, aquele somente um pouquinho. Errou, está errado. Não tem pecadinho e pecadão. Ele precisa me conhecer, ele precisa me conhecer. E você precisa falar do meu amor para ele. Mesmo você não gostando, mesmo você indo a favor, que muita gente diz, que não tem jeito, que não vai dar certo, que tem que morrer mesmo. Não, irmão, isso não é desejo de crente. Isso não é posicionamento de crente. Posicionamento de crente é levar a palavra. Mesmo que você fale assim, Jesus te ama, não quero, Jesus te ama. E depois você chama. Porque não é eu e você que vai convencer, é o Espírito Santo. Às vezes você vai colher o que alguém plantou. Às vezes ele vai aceitar Jesus ali pelo que você falou de primeira. Ou, sei lá, alguém já falou para ele. Mas, independente, se falou, se não falou, eu estou falando. Amém? Então, irmão, que não sejamos negligentes, não sejamos omissos com a instrução que Deus deu para a gente. Porque a gente vai ver ao longo da Bíblia que Deus sempre procurou alguém que fosse. Sempre, irmão. Sempre. A gente vê desde o Velho Testamento, desde o início da Bíblia, Deus procurando homens e mulheres dispostos, disponíveis a cumprir uma missão. A gente vê quando o mundo se rompeu, quem que Deus chamou? Noé. Quando as nações estavam perdidas, quem Deus chamou? Abraão. Quando Israel estava sendo escravizado, irmão, quem Deus chamou? Moisés. O negócio estava pegando fogo. Vamos lá, Moisés. Quando Nínive precisava ouvir, quem Deus chamou? Jonas. O mundo estava um caos, perdido. Precisava de salvação. Quem que Jesus mandou? Quem que Deus mandou? Jesus. Aí Jesus cumpriu a missão dele e falou, lá em Marcos 16:15, o que ele disse? Ide, cumpri minha missão, agora é a sua vez. Agora é a vez de vocês. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Não é aquela que você quer. Não é aquela que você escolhe. Não é aquele que você acha que é mais fácil. Não é para aquele que não conhece você. Porque é mais fácil, né, para a gente falar de Deus para quem não conhece a gente. Porque às vezes quando é alguém que conhece, vai bater com aquilo que ele conhece sobre mim e vai resistir ele a receber a Cristo. Por isso que minha vida com Cristo tem que ser uma vida íntegra. Por isso que a minha vida com Deus tem que ser uma vida de retidão, uma vida de obediência. É colocar a carne no lugar e deixar o Espírito prevalecer, o Espírito Santo. O Espírito recriado.
Porque eu sei, fácil não é, mas é galardoador. É gratificante. Quando você ouve, era isso que eu precisava ouvir. Eu pedi para Deus uma mensagem. Eu contei aqui, mas eu estou com o microfone, então vou contar de novo, né? Paulo fala que o repetir, né? É segurança para mim em voz. Então nós fomos jantar no restaurante. Presente de aniversário e tal. E estava lá, irmãos. Na hora que eu entrei, a moça que atendeu a gente, que recepciona lá, faz a reserva, ela estava com um semblante abatido. E eu tive a percepção, essa menina está sendo atacada na mente. E está tudo certo. Entramos, mas eu fiquei com aquilo na mente. Eu falei, não, quando a gente sair, eu vou lá e falo alguma coisa para ela. Aí jantamos, na hora que a gente vai saindo, aí ela não estava. Aí eu, ufa. Aí vou embora, mas sabe, quando Deus manda, meu irmão, obedece. A mensagem ia chegar para ela de qualquer jeito. Mas a vontade de Deus naquele momento era que eu levasse a obediência que eu deveria ter. Saímos, e eu tinha falado com a mulher, né? Você percebeu isso? Eu percebi. Aí, quando deu uma distância, assim, eu olhei para trás, lá estava ela. Eu falei, vamos voltar? Não vou dormir em paz. Vamos voltar. Voltei, irmão. Aí eu falei para ela, Jesus te ama. Não faz isso com a tua vida, não. Ela estava segurando um copo e uma garrafa de álcool. Ela começou a fazer assim, se tremer todinha. E a minha esposa foi, abraçou ela chorando, chorou, que soluçou. E ela falou para minha esposa, eu saí de casa de manhã e pedi para Deus falar comigo. Meu irmão, eu não ministrei para ela, não. Eu não fiz uma pregação de 1 hora, não fiz apelo, não fiz nada. Nada assim, né, de rodopiei. Fiz simplesmente isso. E foi o suficiente para Deus falar com aquela menina. Foi o suficiente para Deus tocar no coração dela, para ver a mensagem que ela precisava receber. O que ela fez com aquilo depois, eu não sei, não voltamos mais lá. Mas eu cumpri. E sabe, Deus tem trazido palavras para mim às vezes, e eu não tenho mais resistido, irmão. Mas sempre que Deus traz uma palavra, fica aquilo assim, será que é Deus? Será que não é? Será que é tua mente? Será que não é? Fala, quer saber, sendo ou não sendo, eu vou lá, eu sei que não é coisa ruim, então, se fosse coisa ruim não era de Deus, né? Depende, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, irmão, Deus, eu sinto claramente, quando Deus me dá uma direção, eu vou e falo. Porque eu não quero mais resistir ao chamado, à orientação. Eu não quero mais ser omisso. Eu não quero ver pessoas morrendo e indo para o inferno, e eu tendo a oportunidade de levar o Evangelho, de falar de Jesus. Mesmo que seja um Jesus te ama, como foi libertador para a menina. Amém? Então a gente vê que ao longo da Bíblia Deus está sempre procurando. E agora Deus pergunta. Isaías 6,8. Isaías 6,8 diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha o que Deus está perguntando para o Isaías. Ô Isaías, quem é que eu vou enviar, hein? Será que Deus não sabia? Sim ou não? Isaías, quem que eu vou enviar? Quem que vai por nós, Isaías? Você vê alguns versículos antes, Isaías chega e fala, lá, né, morreu o rei, aí ele fala, eu sou alguém de lábios impuros, que habito no meio de pessoas de impuros lábios. Aí o anjo vem, pega uma brasa do altar do Senhor, toca na boquinha dele lá, e aí Deus fala para ele, a quem que eu vou enviar? E aí a gente vê Isaías aqui, mas você vai enviar para onde? Quem que vai comigo? Mas assim, eu não sei muita coisa não sou muito estudado.
Deus faz uma convocação para a gente começa a se colocar, desculpa, não tenho tempo, minha vida é corrida, eu não tenho muito conhecimento, eu não sou estudado. E a gente começa a se encher de desculpa, que não serve para nada. Porque na mesma hora que Deus pergunta, e aí Isaías, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Sabe que essa é a expectativa de Deus para as nossas vidas? A expectativa de Deus é que, diante de uma convocação, que já era para nós termos ido há muito tempo, levar essa palavra, convidar pessoas para vir para cá, independente se vai te acompanhar ou não para pregar a palavra, vá. Por isso que eu tomei a decisão, meu irmão. Você quer vir comigo? Vem. Não quiser, sabe que eu estou indo. Eu não vou esperar, irmão, chegar o dia de amanhã, se é que vai chegar. Se não chegar, eu tenho a certeza que eu vou para a glória, mas eu não quero chegar diante do meu Senhor. Senhor, eu tive tantas oportunidades, mas não vai rolar, desculpa, não vai rolar. Amém? Então tira esse negócio, é o trabalho, é a oportunidade, é o campo missionário que Deus te deu hoje, irmão. Talvez você nunca vá pisar numa nação, fisicamente. Mas a oportunidade que você tem hoje, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no vizinho, seja na escola, seja nos parentes, é a oportunidade que temos para falar de Jesus. Amém? Amém. Outro ponto, o coração de Deus bate pelas almas. Olha que da hora. Ezequiel 33:11. Sabe, quando a gente não sabe o que falar, uma coisa a gente pode ter certeza. Meu amigo, sabe que Jesus te ama. Deus tem um desejo na sua alma para que você viva, porque Deus nem tem prazer na sua morte. Deus não tem prazer na sua doença. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Ezequiel 33:11 diz: não tenho prazer na morte do ímpio. Olha o que você pode levar. Ô meu irmão, é o seguinte, e eu ouço de crente, não, porque Deus me colocou nessa condição. É sério? Mas a minha Bíblia diz que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus está falando. Então, se ele não tem prazer na morte de um ímpio, quanto mais de um filho? Por que você, sendo filho, se coloca nessa condição? Deus te deu saúde, Deus te deu vida, restaurou a tua conexão, para tu dizer para aquele ímpio que eu não tenho prazer na morte dele, que eu tenho prazer na vida. Deus não se alegra quando alguém se perde, Deus não se alegra quando alguém morre, Deus não se alegra quando alguém cai enfermo, Deus não se alegra na perdição do homem. Um versículo, você tira tudo isso, porque cada pessoa, para Deus, meu irmão, tem valor. Cada pessoa, seja a prostituta, o dependente químico, o ateu. Eu tenho um amigo ateu, lá do jiu-jitsu. Ele tira onda comigo. Tu vai com Yeshua, né? Agora eu vou com Buda, é na hora do rola, né? Agora eu vou com Buda, pela força de Buda. Eu falo, vai apanhar do mesmo jeito. E apanha. Tá ouvindo, né? Depois tu apanha do mesmo jeito. Na brincadeira, meu irmão. Mas a gente se respeita, eu respeito ele. Ele sabe, já convidei para vir para a igreja. No culto do Herene, ele disse que não veio porque perdeu a hora. Mas ele disse, eu vou, cara, eu dei minha palavra, eu vou. Homem de palavra. Uma hora eu vou ver você aqui sentado, você vai receber de Deus. Deus que mudou a minha vida, do Deus que está mudando a vida de muitos. Você vai acreditar em um Deus verdadeiro, o único. E assim a gente vai cultivando, amando. O vizinho difícil, Deus ama também. O parente que zomba da fé. Quem não tem? Não precisa falar, não. Jesus morreu por todos, irmão. Por todos de igual. Às vezes somos nós que distinguimos quem a gente quer, mas Deus não. Deus ama todos, Jesus morreu por todos.
Outro ponto. Jesus não veio para criar uma religião. Olha só. Embora Jesus ia para o templo, congregava, ensinava nas sinagogas, mas ele veio, Lucas 19:10 diz, ele veio para buscar os salvos. Veio para buscar e salvar os que haviam se perdido. Buscar e salvar os que haviam perdido. Amém? A prioridade de Jesus sempre foi almas, irmão. Sempre foi almas. Ele mostrou, enquanto os religiosos discutiam regras, Jesus estava lá atrás dos perdidos. Você vai ver a estratégia de Jesus quando ele vai escolher os 12. Jesus não escolheu os mais inteligentes. E tinha os cabas lá inteligentes. 71 lá da sinagoga, eram os top, sabia? As 613 leis, de cor e salteado. Perguntava, qual é a 510? Tá. Os cabos inteligentes, estudado. Chama o pescador. Chama o agricultor. Você agora, venha comigo, cobrador de impostos. Estratégia de Jesus, buscar essas pessoas para que no meio delas elas fossem falar de Jesus. Por isso que ele usava a parábola do semeador, por isso que ele usava a pesca. Por isso que nós fomos alcançados hoje, com a nossa cultura, com o nosso conhecimento. Você vai falar de Jesus do seu jeito, mas vai falar. Eu vou falar do meu jeito. Tem uns mais refinados, tem uma eloquência, eu não tenho. Eu falo mesmo. E assim as vidas vão sendo alcançadas. É igual eu falo já aí, lá no trabalho, fora o parceiro que já congrega com a gente. Eu falo porque eu falo para ele lá também, né? Então não importa se ele ouvir. Mas eu falo para ele, eu já falo para outros lá, falo, meu amigo, ou tu muda essa tua vida aí, ou vai dar ruim para tu, sendo crente. Porque, meu irmão, tudo dá vez nessa vida capengando, cara. E fica falando, abrindo a boca que é crente. Só que quem olha para mim e vê eu sorrindo, vê eu brincando, vê eu puxando conversa com um e com o outro, é o meu jeito, irmão. Eu já tentei ser mais tranquilinho, mas eu descobri que eu não sou assim. Eu descobri que eu sou de estar caçando conversa com um e com o outro. Mas assim eu fiz amizade com quase todo mundo, irmão. Todo mundo me respeita. E eu respeito todo mundo. E todo mundo que me respeita sabe que eu sou crente. E os que não respeitam também sabem que eu sou crente. Porque problemas, meu irmão, está aí acumulado. Mas eu descobri, caminhando com Deus, que só existe 2 tipos de problema. Aquele que você consegue resolver e aquele que você não consegue resolver. Se você consegue resolver, você vai lá e resolve. Deus te deu capacidade, Deus te deu conhecimento, Deus te deu network, Deus te deu tudo isso para você ir lá e resolver. Olha que da hora. Mas tem aquele que você não consegue resolver. E se não consegue resolver, ficar sem dormir vai resolver? Se resolver, estava cheio de zumbi na rua, com problema resolvido. Não vai, irmão. Não vai, porque a Bíblia fala que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Então, meu irmão, eu volto a falar de novo, é fácil? Não é, irmão. Mas quando você descansa, entrega, fala assim, realmente eu entrego, eu cansei. Que a gente às vezes está que nem os discípulos, né? Jesus está presente, mas a gente está desesperado. Vou morrer. E agora? O que vai acontecer? E Jesus está ali, dormindo. Jesus está tranquilo. Os 12 que estavam acordados, preocupados. E Jesus está descansando. Era um sono, meu irmão, porque do jeito que os cabas disseram, o pescador disseram que ia morrer, não era fácil. Mas Jesus está dormindo. E hoje, irmão, Jesus está presente. Aí a gente fica desesperado. E agora? Eu falo de mim. Às vezes bate um desespero, irmão. Às vezes a gente tende a meditar no problema. Só que a Bíblia fala para a gente meditar na palavra. A Bíblia nunca mostra de você, esse problema chegou, você tem que meditar nele. Não. Os espiritualistas falam. Vamos lá, meditar. Fecha os olhos. Medita agora na sua casa. Agora o seu carro, a sua viagem, com tudo paga.
Aí Deus fala, Josué, medita nessa palavra. Ó, medita nessa palavra, dia e noite. E fará, Josué. Josué, é tu que vai fazer teu caminho prosperar, porque é tu que vai meditar. Mas aí a gente tem a palavra e tem um problema. Aí Deus diz para a gente meditar na palavra e a gente medita no problema. É da hora, não é? Crente é bicho engraçado, né? Mas quando a gente descansa, confia, de tanto bater a cabeça, fala, agora eu vou confiar. Aí vem uma paz, vem uma solução, vem uma estratégia. A gente vê Deus se manifestar. Precisava passar por tudo aquilo? Não precisava. Mas parece que a gente gosta de perrengue, né? Crente gosta de perrengue. Então é esse crente que você tem que mostrar para o outro, porque o outro ele quer ver alguém com a vida mudada. Porque se ele olhar para a sua cara, que às vezes você faz, comigo não, né? Não tem ninguém cara feia. Mas às vezes quando a Michela prega, o pastor está mais acelerado, vem um outro, e aí você fica de cara fechada. Irmão, fala para mim, quem é que vai querer aceitar Jesus para viver uma vida cara amarrada dessa? Não tem Rinodê, não tem Mary Kay, não tem coisa que dá jeito em cara moada, meu irmão. Mas um dá jeito, Jesus Cristo. Você recebeu Ele, vive com intensidade. É por isso que eu chego aqui, eu danço, eu grito, eu pulo, e se você te achar ruim, eu estou nem vendo. Eu vim oferecer um culto para o meu Pai. Só eu sei os perrengues que eu passo. E eu tenho a certeza de quem está comigo. Então, meu irmão, às vezes, é difícil para mim chegar até aquela porta ali. Só falta um culto quando é de extrema necessidade. Quando não tem jeito, mas eu estou aqui. Quinta e domingo, quinta e domingo. E às vezes é difícil, mas chegou da porta para ali, meu irmão, quero nem saber, já cheguei. Porque para chegar e ficar sentado aqui amuado, o louvor tocando fogo aqui, a música tocando fogo, o pessoal se entrega aqui. Domingo, o pessoal termina um culto aqui, aí fica até 8 horas da noite, o pessoal se entregando e pai, tocando, não sei como é não, mas eu imagino como é que está, mais um nível maior do que era quando eu estava. Para chegar aqui e derramar sobre a vida dos crentes, o crente está ali. Meu irmão, acho que a gente tem que aprender muito ainda. A gente não, vocês, que eu já estou no outro nível. Eu só tenho que elevar, né? Vocês que se identificam. Pronto. Vocês que se identificam. Meu irmão, chegou do portão para cá, se entrega, se rende, dança, pula, grita. Amém? Porque é esse tipo de crente que por mais que a vida não esteja mudada, mas tenha consciência de quem está presente. É esse tipo de crente que o perdido lá fora quer ver. Ele não quer sair daquela vida mundana para vir para uma vida cristã e ficar com a cara moada, como muitas vezes a gente fica. Porque é errado ele dizer, para mim ser crente igual fulano, vou nada. Porque ele está olhando para a gente, ele tem que olhar para Cristo. Por isso que a gente tem que evidenciar o Cristo que habita dentro de nós. Aí ele vai olhar para a pessoa certa. Amém? Amém. Pronto. Estamos chegando num bom lugar, né? Outro ponto. A igreja, irmão, ela não é um museu de santo. Olha que da hora. Muitas igrejas, sem perceber, se tornam clubes fechados. Como assim? Gostam de culto, gostam dos encontros, gostam da comunhão. E é maravilhoso, irmão, eu gosto. A gente se reúne, come, festeja, assiste jogo, grita quando... pronto, vou voltar mais um pouquinho. Quando é o gol do Brasil, as pessoas gritam mais do que quando é o você é mais do que vencedor, você é sarado, você é curado, você é livre, você vai para o céu. Mas o Brasil ganha. Gol! Eu falei que esse cara ia fazer o gol. Meu irmão, a gente está, tipo de crente a gente está sendo.
É maravilhoso, irmão, a reunião dos santos, não tem briga, não tem confusão, tem um negócio bom demais. Mas uma coisa é certa, irmão, muitas igrejas se esqueceram daqueles que estão lá fora. Muita gente esqueceu daquele. Amém, irmão? Igreja não é um museu para exibir os salvos, não. Ela é um hospital para curar os feridos. Essas portas estão abertas para receber pessoas que vão chegar quebrantadas. Estratégias vindas do Senhor para que nós possamos alcançar o perdido. Está aqui o projeto do jiu-jitsu, irmão. Teve dia que eu dei aula quase que só para Iarim. Mas tem uns que estão firmes ali. Para os adultos, 2 pessoas já tiveram. Meu irmão, se você for pagar uma escola de jiu-jitsu, no mínimo você vai pagar R$150. No mínimo, sai mais baratinho. E a igreja podendo proporcionar para você trazer um convidado. Não, mas não sei o quê. Vem e traz ele, meu irmão. Traz ele, vem com ele. Não, mas eu não gosto. Faz um funcional, porque antes da gente ir para a parte técnica, tem um funcionalzinho lá para trabalhar a barriga, o abdômen. Pega a semana lá dos 7 dias com a Michela, aí você vem fazer um funcional com a gente no sábado, que vai estar perto de quebrar ali já no domingo, né, de voltar à rotina e tal. Então vem fazer que eu garanto que pelo menos dolorido do funcional você vai sair. Mas um dolorido bom, um dolorido que vai trabalhar o seu corpo, um dolorido que vai fazer você trazer gente e receber aqui que a gente está fazendo, irmão. Isso é uma estratégia. Tem disponibilidade? Traz, irmão. Não gosto do jiu-jitsu, não importa, mas traz, vem, vamos se envolver. Amém? Pronto. Mais um ponto, a gente caminhar por fim, está quase acabando. Amém? O milagre, presta atenção que eu vou te explicar, não me taca a pedra ainda. O milagre, o maior milagre não é a cura. A cura, ela é extraordinária, irmão. Eu gosto de cura, eu gosto do que diz respeito à cura, eu gosto de estudar a cura, sobre cura. Eu amo esse assunto, ainda não domino. Mas eu amo. Mas uma coisa é certa, irmão. O maior milagre, ele continua sendo a salvação. O maior milagre continua sendo a salvação. Não é o carro novo. Não é a conta que não cabe mais tanto dinheiro, tem que mandar para outra conta. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é bom. Mas o maior milagre, ele continua sendo a salvação. Por quê? A cura é para essa vida. Lá no céu não tem doença não, irmão. Lá no céu não tem enfermo, não tem hospital. Então a cura é para cá. Então Jesus já nos deu uma missão, incumbido com os acessórios que a gente precisa. Vocês vão impor a mão sobre os enfermos. Vai, prega o evangelho, depois você põe a mão sobre os enfermos. Acessórios que nós ganhamos. Só a gente não usa, né? Mas tem. Porque a gente acha que é a gente que vai fazer. Mas enfim, prosperidade também não é para essa vida. É para essa vida. Prosperidade financeira, prosperidade. O que você pensa de prosperidade? É para essa vida aqui. Chega lá no céu, meu irmão, não vai precisar disso aqui nada aqui, ó. Até porque a rua mais devagarzinha lá, o asfalto é de ouro. Amarro mesmo. Amém? O livramento é para essa vida. Mas a salvação, ela ecoa para a eternidade, irmão. Então, que não sejamos nós que vamos perder, porque Lucas 15:7 fala que há maior alegria no céu por um pecador que se arrepende. Imagina, irmão, quantas festas a gente está deixando de o céu dar, porque a gente não está falando de Deus, não está falando de Jesus.
Mas quando a gente fala, meu irmão, há uma festa no céu. Se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus, acredita que há uma festa também, que você promove lá no céu, quando um pecador se arrepende, através da sua vida, irmão. Falou de Jesus, aceitou, meu irmão. Pensa agora numa festa que está rolando no céu. Queria estar lá, mas ainda tem coisa para fazer aqui. Amém? Pronto, estamos chegando lá no final. E hoje, o nosso campo missionário, ele está onde? Aqueles que ainda não foram. Porque a gente, quando fala em campo missionário, a gente pensa muito, né, aqueles que estão lá longe, num continente, no outro. E de fato, irmão, aqueles que vão mesmo, doam suas vidas, não têm contato com pai, mãe, família, estão lá numa missão muito difícil. Tem outros que querem ir para a Europa, África, tudo tem seu lugar. Mas saiba de uma coisa, que hoje o nosso campo missionário, às vezes está no nosso bolso, irmão. Você pode pegar o seu celular e ligar para aquele seu amigo. Ô, como é que está a sua vida? Um WhatsApp. Uma mensagem de texto no seu status, irmão, pode alcançar uma vida. Porque a gente fica muito aqui, ó, e se bobear, passa 1, 2 horas, tranquilo, rapidinho. Mas não tira 5 minutos para ter uma palavra do Senhor, um texto, orar, postar um texto no status. Se você for olhar, pelo menos 50 pessoas olham o meu status do WhatsApp. Pelo menos 100 do Instagram. Imagina, irmão, mais do que nós todos aqui, vendo um texto que pode mudar o curso da vida de uma pessoa. A escola, o trabalho, um convite para o culto, irmão. Não quer falar de Jesus? Chama para o culto, pelo menos, vamos lá na minha igreja. Deveria. Culto como esse aqui, como os de domingo. Sabe, irmão, era para a gente estar muito avante. Não porque a gente quer evidência, uau, como aquela igreja é grande. Como aquela igreja já teve que mudar para outro prédio porque não coube mais dentro ali. Não é isso, irmão. É porque quanto mais pessoas estiverem aqui, elas estão recebendo. Ao invés de estar recebendo informação nojenta da internet, informação nojenta da televisão, toda a informação negativa que tem, está aqui, ó, 1 hora de culto, 1h30 de culto. E muitos de nós estamos negligenciando porque não convidamos. 1 hora vai, irmão. Eu sei, é difícil. Você chama a pessoa, vamos. Tem uma pessoa lá que ela já passa assim por mim. Poxa, eu estou com vergonha de tu. Ué, por quê? Eu já disse tantas vezes que eu ia lá na tua igreja e não vou. Faz isso não, meu. 1 hora vai dar certo. Não, naquele dia lá do culto da programação, que era do Irene, eu ia, mas você acredita? Aí coloca a culpa no inimigo. O celular despertou, eu desliguei o despertador e voltei a dormir. Falei, nossa, que inimigo. Mas, e me chama de pastor. Eu falei, eu não sou pastor. Eu não sou. Não, mas você me traz a palavra, você está cuidando. Nem estou cuidando, volta e meia eu falo alguma coisa com ela, conversa. Veja a preocupação, o nível de peso que tem na mente dela. Sabe? Mas o que eu posso fazer além de que liberar uma palavra? Vamos lá, a palavra diz isso. Tá, eu vou. Amém, eu sei que você vai. Uma hora você vai. Então tem gente que vai ser que nem aquele carro velho, tem que empurrando. Uma hora pega, irmão. Eu digo o seguinte, eu falo, né, o pastor pode me corrigir depois, tudo certo, no gabinete. Eu falo, meu amigo, quando você quiser ouvir da palavra de Deus, quando você me der permissão, e eu ver que você quer, estamos juntos, vamos lá. Puxa pelo braço, se eu ver que está muito longe, puxa pela orelha ali. Mas se eu ver que não quer, meu irmão, eu parto para outro. Porque a palavra diz que quem convence é o Espírito Santo, não sou eu que vou convencer. Então, para mim não perder a comunhão com aquela pessoa, eu falei, não, está tudo certo. Então.
te amo, vou orar pela sua vida, você tomar vergonha na cara. Porque tem mais o que fazer, irmão. Mas se você quiser, vamos lá, vamos sentar. O que está pegando? O que está acontecendo? Compartilha. Às vezes uma mulher vem compartilhar um sonho. Eu queria falar contigo. E uma senhora, um sonho. Fez sonho? E agora? José agora para desvendar sonho? Daniel? Aí foi lá. O que você acha que pode ser? Não sei. Não sei. Vou orar, né? Falou sobre cobras lá. Aí eu lembrei da época que minha mãe dizia, né? Não, cobra é gente querendo que vai te traição, né? Alguma coisa do tipo assim. Fui balançado a falar, né? Para ver se convencia ela alguma coisa. Mas às vezes as pessoas, elas vê você e acham que você tem que saber tudo, porque você tem um posicionamento. Não, eu vou ver agora o que ele sabe aqui desses sonhos, se ele decifra. Meu irmão, vá para a Bíblia. E fala com Deus. Se esse sonho for muito importante, Deus querendo falar algo com você, Ele vai falar. E eu vou orar, porque se for alguma coisa muito importante que Deus queira falar com você, não vou dizer que Ele não possa falar para mim. Mas Ele pode dizer, e se for algo sério, se não, dorme, esquece isso. Estava preocupada, porque as cobras queriam pegar ela. E achou que eu ia dizer o que era as cobras. Amém, irmão? Mas as pessoas, elas estão olhando a gente, irmão. Tem muitas que não falam nada. Mas dá um vacilozinho para você ver. Nossa, você é crente? Não é você que é crente? Nossa, você fala essas coisas desse tipo. Nunca nem falou contigo. Mas está te olhando, a gente está sendo observado. Por isso que o nosso comportamento, a nossa vida, ela tem que ser totalmente reta, totalmente íntegra. Amém? Amém, 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 amém. Então, irmão, nosso campo missionário, se bem que tem aqui uns que vão para outras nações, tem outros que não vão, mas aqueles, enquanto ainda não forem, e se não forem, use o que você tem, o acesso que você tem hoje, use a sua internet, Deus te deu um trabalho, Deus te deu esse iPhone 17 Pro Max 18 agora, né, que tem, sei lá, o mais alto aí que tem aí. Não foi só para ficar assistindo vídeo do YouTube, não. Reels do Instagram, ficar passando o dedo na tela, não, irmão. Usa como uma ferramenta. Uma ferramenta de evangelismo ali, para abrir oportunidade. E se você se expor na internet, meu irmão, tenha a sua vida mais íntegra ainda. Bem aqui, mais íntegra? Não, íntegra, né? É o suficiente, ter a vida íntegra. Porque não vacile, irmão. Eles vão usar aquilo contra você. Então, acho que às vezes isso é o medo de muita gente se posicionar na internet, né? O que vão pensar? E a minha vida anteriormente? E tal. Entregou sua vida para Jesus, esquece, irmão. Faça o que tem que fazer. Se você fizer, vão falar. Se não fizer, vão falar do mesmo jeito. Então, eu quero que fale do que eu estou fazendo para Jesus. Pode falar. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode ir, o Ministério de Música pode vir me ajudar? Então não devemos nos calar, irmão. Não devemos nos calar. Se nós não falarmos, quem vai falar? Volto lá em Romanos 10, quando Paulo falou, se nós não anunciarmos, quem vai anunciar? Então nós que somos a legalidade para levar essa mensagem, nós que temos essa palavra, nós que somos sal da terra, a luz do mundo, essa luz ela não pode ficar apagada. Esse sal ele tem que ter uma utilidade, senão ele vai ser só pisado. Amém? Amém. E eu quero concluir dizendo o seguinte, meu irmão. No céu não tem evangelismo. No inferno não tem evangelismo. O único lugar que pode existir o evangelismo é aqui e agora. É no sair dessa porta aqui, meu irmão.
é você falar do Jesus que está mudando a sua vida. Tem lugar que você vai chegar e você vai só falar do que Jesus está fazendo na sua vida. Vai ser o suficiente para essa pessoa dizer o seguinte: eu quero esse Jesus aí. O que ele está fazendo na sua vida. Por isso que a sua vida ela tem que ser uma vida onde Deus vai evidenciar aquilo que Ele tem para a sua vida. Porque as pessoas elas estão nos olhando e elas querem sim uma luz. Porque Deus, quando fez o homem, Ele fez o homem com uma lacuna que ela só pode ser preenchida de forma espiritual. Por isso que a gente vê em várias civilizações, uns adoram o rato, outros adoram a vaca, outros adoram o sol, outros adoram o cachorro, o periquito, o papagaio, o elefante. Porque dentro do homem há essa necessidade, que ela só vai ser preenchida com o Criador. Quem fez ela? Deus. Por isso que há essa necessidade. Então, meu irmão, o evangelismo é para hoje. Porque as oportunidades estão passando, as almas estão esperando, e Deus continua fazendo a mesma pergunta que Ele fez para Isaías. Quem irá por nós? Essa pergunta, ela ecoa. E se ela ecoa é porque há uma necessidade. E Deus ainda procura corações disponíveis. Ele não procura um doutorado, Ele não procura... Você está disponível? E no processo, porque eu aprendi que para aprender a nadar, só tem um jeito. É pular na piscina, irmão. Você só vai aprender a nadar nadando. Porque tem muita gente que acha que precisa se conhecer muito de Bíblia, estudar, tudo isso é lícito. Mas não é tudo isso, irmão. Nasceu de novo, já está apto. Nasceu de novo, você já pode falar desse Jesus que transformou a sua vida. Se você ter as atitudes de um nascido de novo, já é muita coisa para muita gente. Porque o evangelho aí, meu irmão, está tão deturpado aí fora de pessoas que dizem que seguem a Cristo, mas vivem uma vida toda errada. E Deus não tem nada a ver com isso. Então que sejamos eu e você, esse hoje, que quando Deus perguntar, quem vai? Eis-me aqui, Senhor. Você pode ficar de pé? Hoje é uma noite de consagração. É uma noite de entrega. É uma noite de você parar e pensar. Não é uma acusação, não é... É para você ver, Senhor, o que eu posso fazer? Eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Qual foi a última vez que você convidou alguém para ouvir de Jesus? Faça essa pergunta para você. Se tiver resposta, tudo certo. Qual foi a última pessoa que você orou por ela? Pegar o telefone aqui. Meu amigo, queria orar pela sua vida. Qual foi a última vez? Qual foi a última pessoa que você tentou ganhar para Cristo? E volto a dizer, esse não é um culto onde Deus está procurando pessoas capacitadas, mas é um culto onde Ele está procurando pessoas disponíveis. Enquanto eles cantam, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Pode fechar, ninguém vai pegar nada seu não, pode ficar tranquilo. Está fechada a porta, eu sou paraense, mas sou convertido. Minha esposa também é, mas está lá para cima, é convertida também. Então pode fechar o olho, fica tranquilo.
e faça uma oração de consagração. Se consagre ao seu Pai.